2025, o que é que a gente pode esperar de 2025? Nesse momento há uma onda de pessimismo. Essa onda de pessimismo se refletiu inclusive nos ativos financeiros, taxa de juros mais alta, câmbio desvalorizado, né? O real se desvalorizou muito além do que... Mas vamos olhar a realidade concreta, né? O que é que está acontecendo na realidade? O país está em recessão, tem queda nas vendas do comércio, a indústria está reduzindo sua produção? Não, a gente voltou ao maior patamar de produção da nossa história. E o que é mais positivo é que a gente percebe que a indústria voltou a investir especialmente na renovação do seu maquinário ou na adoção de novos métodos de produção que darão a essa indústria renovada mais competitividade, né? Mais condições de concorrer com produto chinês e atender especificamente as características do mercado brasileiro. Isso é muito positivo, eu acho, e a gente vai colher frutos ao longo de 2025 e 2026. Em termos de inflação, claro que a gente, como tem um país que ainda mantém mecanismos de indexação muito fortes, toda vez que a inflação sobe um pouco, a gente pressiona a inflação no mês seguinte em função da transmissão, né, de uma inflação passada para presente via mecanismos de indexação automática, de correção automática de certos preços e tarifas, especialmente tarifas de energia elétrica, de telecomunicações e outras coisas que pesam no custo. Porém, tem um lado que talvez possa, esse ano, ajudar um pouco. Essa trava que se colocou no salário mínimo, o que é que significa na prática, né? Ah, não, é menos dinheiro para as pessoas, menos dinheiro para os aposentados. Porém, a gente tem que pensar no país como um todo e pensar no longo prazo. Essa trava vai fazer com que o repasse do salário mínimo, que tem uma indexação forte, vai ser menor do que estava projetado até pela legislação anterior. Então, embora a gente tenha uma inflação maior em 2024, que vai ser transmitida em parte para 2025, um desses mecanismos de transmissão vai ter menos impacto em função da trava que se criou no salário mínimo. Então, mesmo as pessoas que ganham salário mínimo, elas vão ser beneficiadas com essa trava, porque a gente provavelmente terá uma inflação mais baixa do que teria se o salário mínimo fosse reajustado pelas regras anteriores. Parece uma loucura isso, né? Quer dizer, mas o aumento nominal do salário mínimo, considerando a inflação e considerando o ganho real, nesse caso, nesse momento, quanto maior, mais prejudicial ao próprio assalariado por causa do impacto que isso vai ter sobre a inflação. Então ele ganha de um lado e perde de outro. Eu acredito que essa nova fórmula garante algum ganho real para o salário mínimo, né, 2,5%, mas evita que haja uma perda na frente na questão da inflação. Acho que foi a medida mais positiva no pacote que o governo adotou. Tem outras medidas, né? Enfim, a gente tem que ter o teste São Tomé, né, ver para crer. Então, em termos de inflação, infelizmente a gente vai ficar mais... Se a gente chegar nos 4%, vai ser um bom resultado acima da meta, que é 3%. Em função disso, talvez a gente esteja uma taxa de juros mais alta. Essa taxa de juros mais alta é ruim para a economia como um todo, porque inibe investimentos, inibe um consumo saudável, que é via crédito. Mas é necessário, né? Houve uma perda de credibilidade, o governo até contribuiu muito para isso, e o Banco Central, o instrumento que ele tem é a taxa de juros, e vai subir a taxa de juros durante o primeiro semestre. Então, se eu pudesse dividir o ano de 2025 em dois, né, semestre por semestre, eu diria que a gente vai ter um início de ano mais difícil e talvez mais para o fim do ano uma situação mais confortável, quando a taxa de juros der sinais que pode cair.
O câmbio vai ficar essa volatilidade no primeiro trimestre, mas eu acho que o número do câmbio, se pudesse chutar um número, eu diria que é 5,80, 5,90 no máximo. Esse número acima de 6 é um número exagerado e não reflete as condições reais do fluxo de moedas que a economia brasileira tem com o exterior, né? A gente não está saindo mais dólares do que entram na economia brasileira. Isso é uma coisa, é 0 a 0 por enquanto. E poderia até ser mais positivo em função do crescimento que as exportações estão tendo, do saldo da balança comercial, que é altíssimo, né? 80 bilhões de dólares de saldo da balança comercial é uma coisa altíssima. Isso já seria suficiente para colocar até o real numa posição muito mais valorizada. Porém, tem uma saída financeira, o mercado brasileiro atrai muito capital nômade, muito capital brasileiro mesmo se tornou um capital volátil, fica pulando de galho em galho, uma hora está aqui, outra hora está lá fora, os fundos estão sempre em busca de rentabilidade imediata. O mercado de moeda também, de câmbio, se tornou um mercado muito especulativo em função disso. Mas eu sou otimista em relação ao câmbio. Eu acho que à medida que agora, no começo do ano, por exemplo, começar a entrar muito dinheiro do agronegócio, de exportações do agronegócio, naturalmente isso vai forçar uma baixa ou anular parte do movimento especulativo. O movimento especulativo, não vejo isso como necessariamente uma conspiração contra o Brasil. É da natureza desse mercado ter esse componente especulativo. E ele se aproveita desses momentos, né? E esse momento de estabilidade, de confiança que a gente teve, o governo demorou a agir no caso das contas públicas, e mesmo quando agiu ainda é insuficiente, vai ter que tomar novas medidas para frente. Então eu vejo isso, o começo do ano mais difícil, porém com esse freio de arrumação talvez a gente consiga ter um segundo semestre mais favorável. Mas agora é início de ano, né? Então vamos celebrar o ano e renovar esperanças de que 2025 seja de fato melhor, tenha um crescimento em torno de 3%, né? Todo mundo está falando em 2,5%, eu vou apostar em 3%, o que é um número muito bom para a economia brasileira, porque é 3% sobre 3% sobre 3%. A gente vem num ritmo de crescimento de 3% e isso é muito bom para a renda média do Brasil, né? Mais empregos formais, mais salários, e isso pode gerar, como eu digo sempre, você joga uma pedrinha no meio do lago, isso vai se espalhando, né? Vai espalhando para os serviços, vai formalizando gente que está fora, que está sem carteira assinada, e eu vejo 2025 de uma forma ainda muito positiva.